Já parou para pensar quantas coisas a gente tenta construir com as próprias mãos? A gente corre, se esforça, sonha alto, mas às vezes parece que nada se sustenta. O Salmo 127 começa com uma verdade que abala nossas estruturas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não é só poesia, é um alerta de Deus para quem está tentando vencer a vida sem a presença dele. A pergunta é: quem está realmente construindo a tua história? Tem muita gente vivendo como se tudo dependesse apenas do esforço. Acorda cedo, dorme tarde, vive cansado, mas o coração continua vazio. O problema não é o trabalho, é a ausência de direção espiritual. Porque quando Deus não está no centro, até a vitória tem gosto amargo. Você já percebeu que quanto mais a gente tenta controlar tudo, mais tudo parece fora de controle? É como construir um castelo na areia. Bonito por fora, mas frágil por dentro. Deus não quer que você viva à base de esforço humano. Ele quer que você confie no plano divino. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Essas palavras têm um peso eterno. São como um alarme espiritual que desperta o coração adormecido de um mundo que tenta viver longe de Deus. Em um tempo onde tudo gira em torno de performance, produtividade e aparência, o Salmo 127 surge como uma voz firme que nos chama de volta ao essencial. Deus precisa estar no centro de tudo. Vivemos numa geração que sabe construir. Construímos carreiras brilhantes, perfis impressionantes nas redes sociais. Acumulamos títulos, compramos casas, levantamos empresas, planejamos com excelência. Mas quantos de nós, mesmo em meio a tudo isso, estamos com o coração vazio, com a alma inquieta, com a sensação de que estamos correndo, mas sem saber exatamente para onde? O salmista começa com uma verdade cortante. Se o Senhor não edificar, não é uma sugestão, não é uma ideia bonita, é uma condição absoluta. Ou Deus é o construtor da sua vida, ou tudo que você levanta está condenado a desabar mais cedo ou mais tarde. A casa, nesse contexto, representa sua vida como um todo. Seu casamento, sua família, seus planos, seus relacionamentos, sua missão. E a grande pergunta que esse versículo nos faz é: quem está edificando sua casa? É fácil dizer que confiamos em Deus. Difícil é entregar o controle, é confiar nos processos dele, é permitir que ele derrube o que precisa ser derrubado para então levantar algo novo, verdadeiro e duradouro. E isso dói, porque somos ensinados a tomar as rédeas, a garantir tudo com nossas próprias mãos. Mas Deus não quer apenas fazer parte da sua construção. Ele quer ser o fundamento, o arquiteto, o engenheiro, o construtor e o dono da obra. Sabe o que isso significa na prática? Significa tomar decisões com oração. Significa consultar a palavra antes de seguir impulsos. Significa dizer não para algumas oportunidades que parecem boas aos olhos, mas que não carregam a bênção de Deus. Significa priorizar o que é eterno acima do que é urgente. É aqui que muita gente se frustra, porque vê outros prosperando, construindo, viajando, conquistando, e pensa: será que estou ficando para trás? Mas Deus te lembra hoje: sem a bênção dele, até o que parece sucesso é vaidade. É claro que trabalhar é importante. É claro que planejar é necessário. Mas existe uma linha tênue entre o esforço abençoado e o ativismo vazio. Deus não quer que você seja um construtor exausto, tentando erguer uma casa com tijolos de ansiedade e cimento de autossuficiência. Ele quer te ensinar a construir com sabedoria, com paz, com direção. Ele quer que cada parede da sua vida seja levantada com oração, com fé e com obediência, e mais, quando ele edifica, ele sustenta. O que Deus constrói, ninguém pode destruir. Pode vir a crise, a tempestade, o vento contrário, mas a casa permanece de pé, porque ela foi fundada sobre a rocha. Quantas famílias hoje estão se desfazendo porque foram construídas sobre areia? Quantos ministérios ruíram porque tinham aparência, mas não tinham alicerce?
Quantos sonhos viraram pesadelos porque Deus foi deixado de lado no processo? O Senhor te chama hoje para um realinhamento, para uma decisão séria. Quem está construindo a sua casa? Você pode ter começado sem Ele, mas hoje é dia de convidá-lo a ser o centro. Você pode ter tentado fazer tudo sozinho, mas hoje é tempo de reconhecer que sem Ele, tudo é vão. Lembra daquela Torre de Babel? Eles estavam construindo algo monumental, algo que chamasse a atenção, algo que tocasse o céu. Mas Deus não estava no projeto, e no fim, o que sobrou foi confusão e ruína. Porque tudo que é feito para a glória do homem desmorona. Mas tudo que é feito para a glória de Deus frutifica, mesmo no deserto. Você quer um casamento sólido? Deixe Deus edificar. Você quer criar filhos firmes? Deixe Deus ser o centro. Você quer uma vida com propósito? Comece por Ele. O mundo vai tentar te convencer de que é possível construir sem Deus. Mas a palavra afirma, é em vão. E em vão não significa que você não vai terminar a obra. Significa que ela não terá propósito eterno, que ela não suportará os dias maus, que ela não será suficiente para saciar sua alma. Hoje Deus está te chamando para reconstruir, para parar de carregar pesos desnecessários, para largar ferramentas humanas e pegar o mapa do céu. Porque a casa que Ele edifica, ninguém derruba, e a vida construída sobre ele, ainda que passe pelo fogo, sai mais forte, mais pura, mais viva. O começo da restauração é reconhecer: Senhor, eu preciso que Tu edifiques minha casa. Se essa for a sua oração hoje, então prepare-se, porque Ele não apenas constrói, Ele renova. Depois de falar sobre trabalho, sobre proteção, sobre descanso, Ele termina falando de filhos. Sim, filhos, herança do Senhor, como flechas nas mãos do guerreiro. E talvez à primeira vista pareça até desconectado, como se o salmista tivesse mudado de assunto. Mas não. Ele está, na verdade, nos conduzindo a algo maior. Ele está nos mostrando que tudo o que fazemos, construímos, sonhamos e batalhamos, só encontra verdadeiro sentido quando se transforma em legado. Deus é o Deus de gerações. Ele não trabalha apenas em você, Ele trabalha através de você. O que Ele está construindo na sua vida vai além da sua biografia. Toca os filhos que você gera, os discípulos que você forma, os corações que você inspira. Esse salmo nos convida a enxergar o quanto a vida é maior do que o nosso agora. Porque veja, uma casa pode ser bela, mas se não for habitada por amor, ela se torna fria. Um nome pode ser famoso, mas se não deixar raízes, ele será esquecido. Uma vida pode ser cheia de conquistas, mas se não houver continuidade, tudo pode se perder. Por isso o salmista termina falando de filhos como flechas, porque Deus está dizendo: eu te dou um alvo, mas também te dou os meios de alcançar esse alvo. Ele não apenas planta em você um propósito, ele também planta em você as ferramentas para transmitir esse propósito adiante. E isso é profundo. Você pode não ter filhos biológicos, mas você pode gerar filhos espirituais. Você pode não ter uma família estruturada agora, mas Deus pode restaurar tudo o que foi quebrado e começar algo novo a partir de você. Você pode ser o recomeço da sua linhagem, o novo ciclo, a ruptura com o passado de dor. E aqui está algo poderoso. Quando Deus te dá uma promessa, Ele já tem em mente a semente que virá depois de você. Ele te planta com visão de colheita. Ele te constrói com olhos no futuro. Ele te levanta pensando em muitos que ainda virão. E quando Ele decide te usar, Ele não vê apenas a sua idade, seu momento, sua força. Ele vê a eternidade se manifestando através da sua obediência. A palavra diz que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, feliz é aquele que entende que vale a pena investir nas próximas gerações, que entende que flecha foi feita para ser lançada, não para ser guardada. E talvez isso signifique abrir mão do controle, confiar na direção divina, acreditar que o que você está plantando hoje vai florescer, mesmo que você não veja agora. Talvez você esteja cansado, porque tudo o que você constrói parece não ter valor. Mas Deus está dizendo: você está construindo algo maior do que consegue enxergar. Continue, confie,
Não pare. Talvez você esteja frustrado por não ver frutos ainda. Mas lembre-se, toda semente que morre no solo está apenas começando a viver de verdade. E sim, haverá oposição. Haverá momentos em que tudo parecerá estéril. Mas a promessa de Deus nunca falha. E sabe por quê? Porque Ele mesmo se encarrega de proteger aquilo que Ele planta. Ele mesmo se torna o vigia do propósito. Ele mesmo vela por tua descendência, física, espiritual, emocional. Nada do que você entrega nas mãos de Deus será em vão. Deus está levantando uma geração que vai além das aparências, que escolhe edificar sobre a rocha, que prefere o processo à pressa, que entende que o mais valioso não é o que se acumula, mas o que se transmite. E talvez a maior recompensa da sua vida não seja algo que você vai segurar, mas alguém que você vai enviar. Uma flecha lançada com fé, uma herança de valores, uma história marcada pela presença de Deus. E isso, meu irmão, isso é eternidade tocando o tempo. Isso é graça moldando gerações. Então, persevere, sonhe alto, plante com lágrimas, lance suas flechas com fé. E saiba, o Deus que constrói com você é o mesmo que guarda os frutos da tua entrega. Ele é fiel. Ele é o autor e o consumador. Ele é o Senhor que edifica a casa e que sustenta o legado. E agora, depois de tudo o que ouvimos, fica claro. A vida com Deus não é sobre o quanto conseguimos fazer com nossas próprias mãos, mas sobre o quanto permitimos que Ele seja o centro de tudo. Não é sobre erguer castelos, é sobre edificar fundamentos eternos. Não é sobre correr desenfreadamente atrás do pão, é sobre descansar no cuidado de um Pai que nunca falha. O Salmo 127 nos ensina que vale mais uma casa construída por Deus do que 1000 erguidas pela força humana. Vale mais um descanso com propósito do que 1000 noites de ansiedade. Vale mais uma flecha lançada com fé do que uma vida inteira acumulando sem direção. Que a sua casa seja edificada pelo Senhor. Que seus dias sejam guardados por Ele. Que seu trabalho tenha propósito e seu legado, eternidade. Porque quando Deus é o construtor, até o que parece pequeno se torna grande. Até o que parece demorado se revela perfeito. E até o que parece impossível acontece. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Salmo 127. Quantas vezes você já se pegou exausto, não só fisicamente, mas por dentro, acordando cedo, dormindo tarde, correndo o dia inteiro, cumprindo prazos, enfrentando desafios, resolvendo problemas, e no final do dia, aquela sensação: será que tudo isso está mesmo valendo a pena? O Salmo toca aqui numa O Salmo toca aqui numa realidade profunda e silenciosa, o desgaste da alma que vive em função da performance. A ideia não é que o trabalho seja maldito, pelo contrário, a Bíblia valoriza o esforço, a diligência, a responsabilidade. Mas há um limite saudável entre trabalhar com propósito e trabalhar movido pelo desespero de provar algo. E esse limite, muitas vezes, é sutil. O que o salmista denuncia não é o levantar cedo, não é o dormir tarde, é o fato de viver como se tudo dependesse única e exclusivamente do nosso suor. É se tornar escravo da própria força. É viver com medo de parar, com medo de falhar, com medo de que, se descansar, tudo desabe. Talvez você tenha crescido ouvindo que descanso é sinônimo de preguiça, que parar é perder tempo, que você só será valorizado se for útil, se estiver produzindo, se estiver rendendo. Mas Deus, no seu cuidado, nos lembra: há um tipo de pão que se come com suor, mas há outro que se recebe com paz. Deus não nos criou para a exaustão permanente. Deus não nos criou para viver à beira de um colapso emocional. Deus não nos criou para correr como quem não tem pai. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu valor não está no quanto você entrega, mas em quem você é nele. Muita gente hoje vive como se Deus estivesse distante, como se tudo dependesse dela, como se ela vacilar um segundo, tudo irá ruir. Mas Deus te convida a uma nova lógica de vida,
A lógica da confiança. Uma lógica onde você pode trabalhar com excelência, mas sem idolatrar o trabalho. Onde você pode fazer planos, mas sem ser consumido pela ansiedade. Onde você pode sonhar, mas sem perder a alma no processo. Você não foi criado para viver correndo atrás do vento. Você não foi chamado para produzir o tempo inteiro e ainda assim se sentir vazio. O verdadeiro descanso não é ausência de trabalho, é presença de propósito. É saber que aquilo que você está fazendo tem sentido, tem direção, tem graça envolvida. Deus não está dizendo para você parar de trabalhar. Ele está dizendo para você parar de tentar sustentar sozinho uma vida inteira. É como se ele dissesse: filho, eu não quero que você viva se arrastando. Eu não te fiz para funcionar como uma máquina, mas para viver como um filho. E é aí que entra o convite mais belo desse versículo, porque ele não termina falando de cansaço, ele termina falando de cuidado. O salmista escreve: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É como se Deus dissesse: enquanto você descansa, eu continuo trabalhando por você. É uma imagem poética e poderosa. Enquanto você dorme, Deus continua te abençoando. Enquanto você silencia, Ele providencia. Enquanto você solta, Ele prepara. Isso muda tudo, porque agora o seu trabalho deixa de ser um peso e se torna parceria com o céu. O seu esforço deixa de ser desespero e se transforma em propósito. Você acorda, trabalha, semeia, mas não mais com medo. Agora, com paz, porque sabe que o resultado final não está nas suas mãos, mas nas mãos do Pai. E se tem algo que precisamos reaprender nessa geração, é o valor do descanso. Descanso físico, descanso emocional, descanso espiritual. Porque só consegue descansar quem confia. Só consegue soltar quem acredita que Deus está segurando. Só dorme em paz quem tem um Pai vigilante. Essa é a chave do equilíbrio. Trabalhar com responsabilidade, sim, mas sabendo que a provisão vem dele. Você faz a sua parte, mas é ele quem abre as portas. Você semeia, mas é ele quem dá o crescimento. Você planeja, mas é ele quem sustenta. Hoje, talvez a sua alma esteja sobrecarregada. Talvez você esteja sentindo que precisa dar conta de tudo, que não pode fraquejar, que não pode parar. Mas Deus está te dizendo: filho, eu sou o teu provedor, eu sou o teu sustento, eu sou o teu descanso. Você não precisa conquistar o amor de Deus pelo que faz. Você já é amado por quem você é, e esse amor te liberta do peso de viver provando, correndo, temendo. Deus não se impressiona com a sua produtividade, Ele se alegra com a sua confiança. Então hoje, desacelere, respire, entregue e durma com a certeza. Enquanto você repousa, o céu trabalha por você. Sabe? Talvez tudo o que sua alma precise hoje não seja de mais uma meta, nem de mais uma tarefa, nem de mais uma cobrança. Talvez o que você mais precisa é de um abraço invisível, desses que só Deus sabe dar. Um sopro de paz no meio da correria. Um lembrete suave de que Ele está no controle, de que você não está sozinho, de que a sua vida não depende apenas do seu esforço, mas da graça que te sustenta mesmo quando você não vê. Então, fecha os olhos, respira fundo e ouça Deus te dizendo: filho, eu cuido de você, até enquanto você dorme. Depois de falar sobre trabalho, sobre proteção, sobre descanso, ele termina falando de filhos. Sim, filhos, herança do Senhor, como flechas nas mãos do guerreiro. E talvez à primeira vista pareça até desconectado, como se o salmista tivesse mudado de assunto. Mas não. Ele está, na verdade, nos conduzindo a algo maior. Ele está nos mostrando que tudo o que fazemos, construímos, sonhamos e batalhamos, só encontra verdadeiro sentido quando se transforma em legado. Deus é o Deus de gerações. Ele não trabalha apenas em você, Ele trabalha através de você. O que Ele está construindo na sua vida vai além da sua biografia. Toca os filhos que você gera, os discípulos que você forma, os corações que você inspira. Esse salmo nos convida a enxergar o quanto a vida é maior do que o nosso agora. Porque veja,
Uma casa pode ser bela, mas se não for habitada por amor, ela se torna fria. Um nome pode ser famoso, mas se não deixar raízes, ele será esquecido. Uma vida pode ser cheia de conquistas, mas se não houver continuidade, tudo pode se perder. Por isso o salmista termina falando de filhos como flechas, porque Deus está dizendo: eu te dou um alvo, mas também te dou os meios de alcançar esse alvo. Ele não apenas planta em você um propósito, ele também planta em você as ferramentas para transmitir esse propósito adiante. E isso é profundo. Você pode não ter filhos biológicos, mas você pode gerar filhos espirituais. Você pode não ter uma família estruturada agora, mas Deus pode restaurar tudo o que foi quebrado e começar algo novo a partir de você. Você pode ser o recomeço da sua linhagem, o novo ciclo, a ruptura com o passado de dor. E aqui está algo poderoso. Quando Deus te dá uma promessa, Ele já tem em mente a semente que virá depois de você. Ele te planta com visão de colheita. Ele te constrói com olhos no futuro. Ele te levanta pensando em muitos que ainda virão. E quando Ele decide te usar, Ele não vê apenas a sua idade, seu momento, sua força. Ele vê a eternidade se manifestando através da sua obediência. A palavra diz que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, feliz é aquele que entende que vale a pena investir nas próximas gerações, que entende que flecha foi feita para ser lançada, não para ser guardada. E talvez isso signifique abrir mão do controle, confiar na direção divina, acreditar que o que você está plantando hoje vai florescer, mesmo que você não veja agora. Talvez você esteja cansado, porque tudo o que você constrói parece não ter valor. Mas Deus está dizendo: você está construindo algo maior do que consegue enxergar. Continue, confie, não pare. Talvez você esteja frustrado por não ver frutos ainda. Mas lembre-se, toda semente que morre no solo está apenas começando a viver de verdade. E sim, haverá oposição. Haverá momentos em que tudo parecerá estéril. Mas a promessa de Deus nunca falha. E sabe por quê? Porque Ele mesmo se encarrega de proteger aquilo que Ele planta. Ele mesmo se torna o vigia do propósito. Ele mesmo vela por tua descendência, física, espiritual, emocional. Nada do que você entrega nas mãos de Deus será em vão. Deus está levantando uma geração que vai além das aparências, que escolhe edificar sobre a rocha, que prefere o processo à pressa, que entende que o mais valioso não é o que se acumula, mas o que se transmite. E talvez a maior recompensa da sua vida não seja algo que você vai segurar, mas alguém que você vai enviar. Uma flecha lançada com fé, uma herança de valores, uma história marcada pela presença de Deus. E isso, meu irmão, isso é eternidade tocando o tempo. Isso é graça moldando gerações. Então, persevere, sonhe alto, plante com lágrimas, lance suas flechas com fé e saiba, o Deus que constrói com você é o mesmo que guarda os frutos da tua entrega. Ele é fiel. Ele é o autor e o consumador. Ele é o Senhor que edifica a casa e que sustenta o legado. E agora, depois de tudo o que ouvimos, fica claro. A vida com Deus não é sobre o quanto conseguimos fazer com nossas próprias mãos, mas sobre o quanto permitimos que Ele seja o centro de tudo. Não é sobre erguer castelos, é sobre edificar fundamentos eternos. Não é sobre correr desenfreadamente atrás do pão, é sobre descansar no cuidado de um Pai que nunca falha. O Salmo 127 nos ensina que vale mais uma casa construída por Deus do que 1000 erguidas pela força humana. Vale mais um descanso com propósito do que 1000 noites de ansiedade. Vale mais uma flecha lançada com fé do que uma vida inteira acumulando sem direção. Que a sua casa seja edificada pelo Senhor. Que seus dias sejam guardados por Ele. Que seu trabalho tenha propósito e seu legado, eternidade. Porque quando Deus é o construtor, até o que parece pequeno se torna grande. Até o que parece demorado se revela perfeito. E até o que parece impossível acontece.